Olá, eu sou o professor Palhares e se você é novo no canal, muito prazer! Nessa série de vídeos, eu resolvo e discuto as questões do concurso de 2019 do IFAM, o Instituto Federal do Amazonas, especificamente para o cargo de docente em matemática. Bom pessoal, tudo beleza? Então hoje a gente vai dar prosseguimento aí àquela série de vídeos que eu havia comentado, né? Sobre uma espécie de making off de como eu construí essas aulas, como eu planejei e executei a gravação desses vídeos, né? E hoje a gente vai começar pela nossa primeira ferramenta, então, né? Bom, como vocês podem ter percebido, eu não utilizo o pacote Office, né? E eu vou mostrar um pouco da ferramenta que eu uso aqui, né? Bom, eu utilizo o LaTeX, né? LaTeX, na verdade, é o LaTeX, não sei, depende do gosto de cada um, né? Ela é uma ferramenta de editoração matemática, né? Extensamente utilizada na área da ciência, né? Então você programa o seu texto aqui via scripts, né? E aí aqui você vai ter o preview se a gente compila isso, né? A gente vai ter o preview, né? Notem que bom, então basicamente o LaTeX, né? Aqui é o editor TextWorks, que ele vem. Então vamos lá, o que é o LaTeX? O LaTeX, na verdade, essa linguagem de programação, ele é um protocolo, né? E esse protocolo, normalmente ele é instalado a partir do pacote Mictex, né? Que vem com esse compilador default, né? Então o compilador aqui na esquerda e o preview na direita, né? Eu não gosto muito desse método, né? Eu prefiro usar um compilador um pouco mais profissional, que usa de fato o Mictex por trás, mas ele tem todo um ferramental adicional aqui que facilita você, principalmente, a checar erros, né? E ele também tem o PDF instalado, né? Quer dizer, ele é integrável com o Adobe Reader, né? Eu gosto muito do preview do Adobe Reader, principalmente por essa questão aqui do fit page, né? Eu utilizo uma versão mais antiga, porque eu consigo andar muito rápido entre os slides com o scroll. Isso ajuda muito, não preciso ficar rolando aqui e tal, né? Então eu consigo como eu tenho que normalmente conferir um volume muito grande de dados, né? Essa ferramenta do scroll me ajuda. Bom, então eu vou apresentar aqui para vocês rapidinho, né? Então a gente tem aqui o WinEDT, que é um compilador, né? Que está trabalhando com as bibliotecas do Mictex, né? Que seriam as bibliotecas LaTeX por trás, né? A ideia aqui não é dar um curso de LaTeX, né? Eu queria mais mostrar mesmo a interface para vocês que eu utilizo. Então aqui eu estou usando o Beamer, né? Que é a classe de slides, né? Para apostila, por exemplo, eu usei a classe Article. E eu não vou falar muito sobre o preâmbulo aqui. Aqui é basicamente onde você chama as suas bibliotecas, você faz algumas configurações, né? Eu particularmente aqui eu utilizo o template de Cambridge, né? Mais modificado, né? Eu fiz algumas modificações aqui de cor, de footline e tudo mais, para conseguir deixar essa estrutura dividido por aqui, com esse degradê de cores, com, por exemplo, essa faixa amarela aqui, o título sendo gerado automaticamente. Bom, isso aqui é tudo preâmbulo, né? É configuração do slide. Se a gente for para a parte do documento mesmo, ele começa aqui, né? Onde eu chamo o título e monto aqui a capa, monto o sumário, né? O sumário está criado por essa linha aqui. Coloco a figura aqui, por exemplo, no cantinho, né? Então, vamos lá, toda essa estrutura em volta ela é criada automaticamente por esse template, né? Configurado ali em cima, né? O legal, por exemplo, é que ele já faz um monte de coisa automática para você. Então ele já gera um padrão aí que está dentro de uma norma, né? Isso é interessante. E ele gera tudo linkado, né? Então, por exemplo, aqui o próprio sumário que é gerado por uma única linha, ele já cria automaticamente as divisões, ele já cria links para ir para a seção automaticamente, né? Então isso é muito interessante. Bom, então agora que eu apresentei mais ou menos a ferramenta, né? Eu vou mostrar para vocês
um exercício, né, como que ele é compilado, e como que eu penso para diagramá-lo, né? Então, vocês podem notar aqui, ó, que a gente tem uma região aqui que está azulzinha e uma região que está cinza, né? Bom, se eu abrir esse maisinho, a gente já começa a ver uma coisa meio familiar, né? Olhando aqui, a gente tem um novo frame, né? Ele abre aqui e fecha aqui, bag e end, né? Então essa estrutura aqui dentro é o que vocês estão vendo aqui, né? Então o BF aqui é o bold, né? Então é para deixar isso aqui negrito. Lógico, a equação não fica em negrito. Então esse símbolo aqui da barrinha é um jeito de você adicionar caracteres na forma matemática, né? Ou seja, como se fossem equações. A gente tem também aqui uma enumeração, né? Que está com estilo romano, né? Com ponto, por isso que ele gera automaticamente. Cada vez que eu abro um novo item, ele já gera a numeração aqui, né? Aqui eu matei o final da frase, né? Então vamos lá. E a questão da porcentagem aqui, né? Então, sempre que tem uma porcentagem atrás do texto, ele fica cinza, né? Quer dizer que ele está comentado, né? Quem é programador sabe o que isso significa. Para quem não é, eu vou tentar explicar, né? Então, o código ele vem lendo todas as linhas aqui para compilar, né? Para gerar esse negócio bonito. Quando ele chega aqui e ele lê um ponto de uma porcentagem, tudo que vem à frente dele ele ignora. Então dessa linha aqui ele vai compilar só esse pedaço ele não compila. Aí ele vai compilar tudo isso, chegou aqui ele não compila, né? E por que eu estou colocando texto que ele não compila, pessoal? Isso aqui é para eventualmente, se no futuro eu quiser utilizar isso, né? Eu tenho isso guardado. Eu não vou precisar lembrar de tudo. Então, muita coisa fica... quando eu preciso explicar alguma coisa, né? Então, aqui eu estou explicando o que esse comando faz, né? Então, eu deixei aqui um comentário, né? Para eu conseguir lembrar. Aqui eu explico para que eu uso meus pacotes, né? Mas, vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês como que compila aqui um arquivo, né? Por exemplo, essa questão aqui, né? A gente pode ver que aqui só está compilado as perguntas, né? A gente não tem respostas, né? Nesse slide. Então agora eu vou compilar a primeira parte da resposta aqui do item 36, só para vocês verem, né? Então eu seleciono aqui e descomenta, né? Remove comment. E aí eu vou explicar bom, aqui eu posso usar um shortcut ou clicar aqui, ó. Então, eu vou abrir a pastinha para vocês verem que interessante, né? Quando eu peço para compilar, ele vai gerar um monte de arquivos auxiliares aqui. Então, eu cliquei em compilar. Ele vai começar a ler todas aquelas linhas, né? Ele vai começar a criar uns arquivos auxiliares aqui e vai transformar, né? Vocês veem que o PDF agora está com 0 KB, né? E conforme ele vai compilando e transformando todas essas linhas no template, né, que ele está passando os frames, ele gerou. Então agora se a gente for no 36, a gente vai ter aqui o primeiro slide de solução, que corresponde a todas essas linhas aqui, né? Então, desde esse bagging frame aqui até esse end frame. Então então todas essas linhas eu escrevi na mão, lógico, né? E a gente tem o seguinte, né? Ele criou esses arquivos auxiliares e agora o slide ele tem 1 MB e 200, né? Então é bem interessante como esse compilador trabalha. Bom, agora eu vou falar um pouco da estratégia de diagramação, né? Vamos para a pergunta primeiro. Veja que assim, ó, a pergunta ela tem 5 itens que eu tenho que comparar eles, né? Primeira coisa eu comparo esses dois e depois eu comparo esses 3, né? Então, a primeira estratégia aqui é comparar esses 2 itens, né? Ou seja, eu vou ter que testar um deles, ver se deu certo ou errado. Se deu certo, eu testo o outro. Se deu certo, acabou, né? Se deu errado, eu tenho que testar o outro. Bom, primeiro, lógico, eu vou testar aqui o que dá certo, né?
Sabendo que esse daqui deu certo, eu vou testar ele aqui, né? E vou falar, beleza. Agora que eu sei que isso aqui está correto, eu sei que o outro está errado, né? Então, por que a primeira parte eu fiz solução à esquerda e conclusão à direita, e a segunda parte eu fiz conclusão à esquerda e a solução à direita, né? Bom, porque nessa etapa a gente não sabe se está certo ou errado ainda. A gente está chutando, então a gente precisa adivinhar, né? A partir do momento que a gente adivinhou, aqui a gente já tem quase certeza. A gente nem precisaria colocar esse pedaço. Eu coloquei, mas você fala, pô, então essa segunda metade do exercício é inútil, né? Não é que ela seja inútil, ela não precisaria para a solução. De fato. Só que vejam, pessoal, a segunda parte do exercício, ela envolve você comparar 3 itens numa conta muito maior. Então, assim, não iria caber nesse pedaço de slide a segunda metade do exercício, concorda? Se não iria caber, já faz todo sentido eu colocar ela numa próxima página, né? No próximo slide, tá? Então, como eu ia ficar com esse espaço em branco, ao invés de eu colocar só essa informação aqui que já era suficiente, eu resolvi provar a segunda metade só para complementar, né? Lógico que a parte mais importante seria essa primeira metade, né? Mas, como tinha espaço sobrando, eu coloquei mais coisa, tá? Bom, agora vamos para a segunda metade, né? Do exercício. Eu não vou... Bom, então aqui eu compilei mais um frame, né? Vou até minimizar isso aqui. Pronto, esse frame aqui tá... Beleza. Agora eu vou compilar esse, né? Bom, vamos lá. Vocês veem a importância do comentário, né? Essa estrutura e essa, elas são muito parecidas, né? E eu vou explicar para vocês porque que eu deixei isso aqui comentado. Foi simplesmente para gravar esse vídeo, né? Eu vou compilar primeiro a primeira parte, né? Vocês veem que é um alinhamento aqui. Então eu vou compilar isso. Compilando. Vocês veem que é um processo que demora um pouco compilar, né? Então cada teste que a gente vai fazer, a gente tem que esperar todo esse interstício de tempo aqui. Tá, então estamos lá. Essa aqui é a parte que a gente já tinha solucionado, né? Agora a segunda parte, né? Quando a gente compara os itens 3, 4 e 5. Veja que aqui a gente tem uma conta grande para fazer, né? Eu poderia cortar algumas etapas dessa conta, né? Não precisaria ser tão detalhista assim. Afinal, é um concurso destinado a docentes, né? Majoritariamente pós-graduados, tal, na área. Eu não precisaria de tantos detalhes, né? Mas eu gosto de colocar muitos detalhes, né? Então, se eu fosse colocar essa equação na horizontal, ela ia ocupar muito espaço, porque ia ter que ser essa passagem, aí um símbolo que de repente implica para essa passagem, e não ia ficar visualmente muito legal, né? Você fazer todas essas passagens na vertical, então na horizontal. Então eu separei isso aqui na vertical, né? E aqui eu sei, por exemplo, que daqui para cá eu joguei esse termo para lá, coloquei o Z em evidência. Daqui para cá, ó, desse para esse, eu sei que eu peguei esse termo aqui e joguei ele aqui para baixo, tá? Então, para mim, organizar de forma horizontal aqui fica bom para enxergar. Só que vamos lá. Eu poderia jogar isso aqui nessa metade e na segunda metade continuar com o conteúdo, né? Para não ficar com tanto espaço em branco. Por que isso é ruim, pessoal? Bom, primeiro aspecto, né? Por que isso é ruim? É que a gente agora vai ter que comparar 3 soluções, né? O item 3, 4 e 5, e ainda concluir a questão. Então, de fato, não ia caber em meio slide aqui, ia ficar muito apertado, né? Ou seja, eu vou precisar de um terceiro slide só para a conclusão do exercício, tá? Beleza. Só que é o seguinte, se eu... bom, isso aqui tá legal, na minha visão. Você tem a solução completa, tem espaço em branco e tal, mas tem espaço que não está sendo utilizado.
De novo, eu poderia deixar assim, e até quando eu bolei essa questão pela primeira vez eu deixei assim, e depois eu regravei ela de uma outra forma, né? Vocês veem aqui, ó, que o ponto de alinhamento aqui, esquerda e direita, é justamente o igual. Então ele tá... O centro aqui do alinhamento é o símbolo de igual, né? Eu recriei aqui um novo alinhamento, onde eu coloco mais alguma coisa alinhada à direita aqui, né? Que são alguns textos, né? Eu vou compilar. Agora eu vou, quer dizer, remover essa estrutura e colocar a modificação dela que tem alguns textos, né? Só para vocês verem como que fica muito mais interessante, né? A gente espera compilar. Agora compila um pouco mais rápido, né? Porque houve pouca variação entre um slide e outro. E vamos lá, então. Agora, aquele espaço em branco que ficava à esquerda e à direita, eu aproveitei ele melhor colocando mais explicação. Então, se uma pessoa tivesse ficado um pouco perdida com esses detalhes, agora está muito mais claro, né? Então, se eu tenho espaço e eu posso usar ele para alguma coisa que seja relevante, né? Eu não vou colocar qualquer coisa só para tampar o espaço. Mas se a gente pensa em informações que são importantes, vale a pena, né? Então, a gente, em geral, a primeira versão dessa apresentação, eu havia colocado isso aqui no meio, como vocês tinham visto, e depois eu melhorei, né? Eu melhorei e aí eu testo, né? Eu testo com e sem, por isso que eu deixo os dois textos aqui. Primeiro eu testo sem, o texto à direita aqui, né? Então, eu testo sem esse pedaço, vejo como que fica a percepção, né? Testo com algum público controle aí, passo para algumas pessoas. Elas decidem se elas preferem versão 1 ou versão 2. Nesse caso, preferiram a versão 2, por isso que eu mantive. Tá, pessoal? Bom, então, acho que por hoje era isso, né? A ideia era principalmente apresentar para vocês a ferramenta, explicar um pouco sobre algumas técnicas aí de diagramação, né? E aí nos próximos vídeos eu vou mostrar algumas outras técnicas aí para organização de outros aspectos para ajudar tanto na pré quanto na pós-produção. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Enfim, chegamos ao final dessa jornada. E não é que todos vocês sobreviveram? Parabéns por terem enfrentado esse desafio até o fim. Me conta nos comentários como foi a sua experiência e que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e me acompanhe nas mídias sociais, @professor Palhares. Muito obrigado e até o próximo projeto.